Oi, pessoal! Hoje irei apresentar o meu trabalho sobre a aplicação do problema do caixeiro viajante na otimização de rotas de entrega. Então, o que seria esse problema do caixeiro viajante? Basicamente, é um desafio de encontrar a menor rota possível que passe por várias cidades, visitando cada uma apenas uma vez e voltando para o ponto de partida. De início parece simples, mas conforme o número de cidades aumenta, a quantidade de combinações possíveis ela cresce muito, e por isso ele é considerado um problema complexo. E ele tem aplicações em várias áreas, como da logística, transporte, planejamento de rotas e até mesmo em processos industriais. Para aplicar isso na prática, eu criei um estudo de caso fictício chamado Long Valley Distribuidora. A ideia foi imaginar uma empresa de médio porte que estava enfrentando dificuldades na logística de entrega. As rotas eram pré-definidas de forma intuitiva. Ela realizava entregas em cidades como João Monlevade, Nova Era, Ipatinga e Belo Horizonte. E isso acabava gerando muito custo e tempo de entrega e maior consumo de combustível. Então surgiu a necessidade de aplicar um método para otimizar e reduzir esses custos. Para resolver o problema, eu utilizei um algoritmo que se chama Vizinho Mais Próximo. Ele funciona de uma forma bem intuitiva. Primeiro, ele se inicia em uma cidade e depois escolhe a cidade mais próxima que ainda não foi visitada e continua repetindo esse processo até visitar todas. E no final ele retorna para a cidade de partida. Esse algoritmo vizinho mais próximo, ele não garante uma solução perfeita, mas ele encontra uma solução boa de forma rápida e eficiente. E aqui eu mostro as principais funcionalidades do sistema. Primeiro, o cadastro das cidades com suas coordenadas, depois a geração da rota otimizada e também o cálculo da distância total percorrida. E para calcular a distância, eu utilizei a fórmula de Havertz, que ela é importante porque considera a curvatura da Terra, então fornece uma distância geográfica mais precisa em quilômetros. E também foi utilizada a distância euclidiana, que o cálculo ele permite a calcular a distância em linha reta entre dois pontos. E na parte de implementação, eu utilizei o Python, né? E organizei tudo usando a programação orientada, criando assim uma classe chamada cidade, que é responsável por armazenar o nome, a latitude e a longitude, e a classe chamada TSP, que contém a lógica do algoritmo e os cálculos de distância. Essa organização em classe deixou o código em si mais estruturado e mais fácil de entender e compreender, e assim possibilitando modificações futuras. Depois de aplicar o algoritmo, a rota foi gerada, teve como resultado aproximadamente 309,78 quilômetros. E depois que comparei com o Google, que teve a distância cerca de 431 quilômetros, e aí obtive o questionamento, por que dessa distância e o que está errado no meu algoritmo? Mas não, o algoritmo do Google, ele considera a malha real, né? A estrada, as curvas, as condições da estrada em si, os relevos e até mesmo o trânsito. Já o algoritmo, ele apenas calcula a distância em linha reta entre as coordenadas.
Por isso, há uma diferença entre os resultados. Sendo assim, o Google ele mostra de uma forma né, mais realística. E o algoritmo é feito apenas de uma forma teórica. E concluindo o trabalho, ele mostrou como o problema do caixeiro de viajante pode ser aplicado na utilização logística. E também reforçou a importância da programação orientada a objetos na organização do código, mostrando o conceito teórico pode ser transformado em uma solução prática. E como melhorias futuras, seria interessante implementar dentro do código o tempo de viagem, o consumo de combustível e as restrições da via. E também seria possível desenvolver uma interface gráfica para facilitar o uso do sistema. E também gerar um relatório final para a empresa, mostrando os gastos, o tempo que o motorista levou para fazer essas entregas. E é isso, o meu trabalho. O meu trabalho mostrou que os algoritmos, eles não são apenas uma teoria, mas ele pode e devem ser aplicados dentro do nosso dia a dia, dentro das condições empresariais, para gerar uma eficiência e otimização dos seus recursos. E agradeço pela atenção.